Olá, o que é que uma ladra órfã, um cavaleiro centenário, um padre que não queria seguir a religião, talvez a mulher que sabe todas as profissões na Europa, o terceiro maior necromancista, talvez segundo se não contar um ou outro da Europa, um elfo, uma lobisomem nórdica e um vampiro têm em comum? Eu sei que vocês podem pensar que raio de piada é esta que ele está a contar, mas na verdade isto é a história de The Devils. Então, The Devils vai ser o livro que eu vos trago hoje, que é de Joe Abercrombie, também conhecido a.k.a. como Grimdark, o novo suposto rei de Dark Fantasy que roubou a coroa a George R. R. Martin porque este velhinho não mete livros já não sei quantos anos. Mas então, esta história que vos trago é o último livro dele, é um standalone e acho que não é o melhor livro para começar a ler Joe Abercrombie. Pronto, agora como é de lei vou fazer um pequeno resumo, uma pequena entrada na história. Para quem não quiser saber nada de nada, vai ter então aqui o tempo para saltar e saltar esta primeira parte em que eu falo um bocado da história, passar logo para a review, para as minhas opiniões do que eu senti, do que eu achei quando li o livro. Portanto, se ainda estás aqui, é porque tu queres saber de que é que se trata esta história. Como já deu para perceber, o grupo principal é um grupo de outcast, são os vilões. Esta história passa-se na Europa medieval, mais ou menos daquela época negra, século XIV, século XIII, em que há reinos, mas não há muita organização, há muitas guerras. A religião, principalmente a religião cristã, domina, tem maior poder na Europa. Só que nesta história, neste universo, existem monstros. Sim, como já deu para perceber, existem lobisomens, existem vampiros, existem... Eu espero ter falado do vampiro no The Devils. Se não falei na introdução, peço imensa desculpa. Ele também faz parte. E existe a pior ameaça aos humanos e aos reinos humanos e à sociedade humana, que são os elfos. Eles estão então na Terra Sagrada, eles conquistaram a Terra Sagrada e diz-se que vão invadir os reinos da Europa através de Troy, que é uma cidade que neste momento perdeu a sua última imperatriz. E qual é a surpresa de nós sabermos que, na verdade, a imperatriz anterior deixou uma filha que ficou sozinha na cidade sagrada, que é então a nossa ladra órfã, a Alex. O que é que acontece? A organização religiosa, a organização é meio como uma religião, que é meio que a imitar a religião católica, tem muitas similaridades. Vai então usar uma dos seus grupos, o seu grupo secreto, que é composto por nada mais, nada menos do que os monstros. E o que é que estes monstros vão ter de fazer? Vão ter então de levar a nossa pequena ladra órfã para o seu devido lugar, tendo em conta o seu nascimento. A futura imperatriz de Troy, talvez uma das maiores potências da Europa daquele momento. Portanto, pondo de lado esta introdução, eu acho que, tendo em conta os últimos vídeos, foi uma introdução muito mais simples na história, uma história muito mais straightforward do que eu tenho lido com os últimos livros, que foi Brandon Sanderson, foi Stormlight Archive. Esta é uma história, simplesmente temos de ir sempre em frente, sem ter muitas ramificações de outras histórias, mas não deixa de ser uma história muito interessante. Portanto, começando a falar agora o que é que eu achei da história. O primeiro ponto não é um ponto positivo, não é um ponto negativo, infelizmente é um ponto burrice minha, simplesmente não tenho conhecimento suficiente, mas eu achei um livro difícil de ler pelas palavras usadas, foi um tanto ou quanto palavras pouco conhecidas. Por exemplo, eu li o livro em inglês, como foi os livros mais recentes dele, não tem tradução para português,
portanto tive que ler em inglês e achei mesmo difícil, talvez porque usa palavras assim mais antigas e faz sentido, estamos numa época medieval, portanto localizar a linguagem do livro àquela época tem o seu sentido. No entanto, para um leitor, principalmente para mim que sou burro, senti dificuldade a ler em inglês. Acho que ia ter muito, muito, muito mais proveito, ter muito mais prazer a ler este livro se eu conseguisse entender 100% das palavras e 100% do que ele queria dizer, porque mesmo sabendo o que certas palavras significam, se tu não conseguires meter num contexto como um todo, fica difícil. Portanto, esse provavelmente foi o ponto mais negativo, que é um ponto negativo meu, não é do livro. Mas pronto. Agora, este livro, um ponto super positivo são os personagens. Sim, ele gira todo em volta das personagens. É um livro que mete em primeiro foco as personagens e não tanto a história. Vocês, à medida que vão lendo, vão perceber que a maior parte, diria 70% da história, é previsível até chegarmos ao fim do livro. Mas os personagens em si são muito bons. E isto já é meio que um ponto próprio de Joe Abercrombie. Ele é conhecido pelas suas personagens e pelo trabalho que ele faz com as personagens. E, acima de tudo, neste livro, foi a interação entre as personagens. Para mim foi topo. Foi 10/10 a interação entre elas. Foi incrível. E adorei ver a evolução da sua interação, porque, neste caso, os personagens principais são dito os maus. E um dos grandes focos desta história é mostrar que existe bom no mau e que existe muito mau no bom. O que é que eu quero dizer isto? Uma pessoa não é 100% má, por mais que no seu passado tenha cometido muitos, muitos, muitos erros, ainda pode mudar, ainda vem a tempo de mudar, ainda pode fazer muito bom daqui para a frente, ao mesmo tempo que uma pessoa que aparenta ser boa pode fazer muito, muito mal. E neste livro há muitos exemplos assim, tanto para um lado como para o outro, muitos exemplos. Agora, quanto ao humor, eu achei uma história muito engraçada, mesmo muito engraçada. Os personagens em si são muito engraçados e o que eu estava a dizer, a interação entre eles também tem muito de humor. No entanto, por exemplo, comparando com um dos últimos livros que eu vi, das últimas reviews, se quiserem ter aqui no canal, por exemplo, com Dungeon Crawler Carl, enquanto esse é um humor assim mais absurdista, é algo que tipo faz-te rir porque é algo absurdo, aqui é um humor mais dark, mais a mostra assim mais escuro, mais fala de temas muito mais darks, principalmente da época medieval, encaixado na história, é o que faz sentido. E tem, por exemplo, uns momentos em que temos personagens, provavelmente o personagem mais forte que aparece na história, ele foi então meio que invocado para fazer qualquer coisa e ele tem toda uma descrição, várias páginas a dizer que ele é o personagem mais forte, só de olhar tu começas a derreter, começas a ficar fraco e ele é convocado para fazer uma coisa, dizem que coisa é que ele tem de fazer, ele tipo, não, e vai-se embora. Simplesmente assim. E tem muita parte em que o humor é muito bem conseguido. Pelo menos a mim, fez-me rir várias e várias vezes. Mas eu, por acaso, sou uma pessoa que ri-se muito fácil. Mas, para quem gosta de humor, este livro vai ter muito humor. Quanto ao segundo foco principal desta história, é a opinião do autor acerca de religiões organizadas. Neste caso, basicamente, é o cristianismo. Dá para perceber que a religião deste universo não é copiada, mas é muito inspirada então na religião cristã. E a opinião dele é um tanto ou quanto engraçada em si, porque dá para perceber que ele queixa, ele ataca, ele critica a organização da religião, principalmente naquela parte de interpretação que nós, pessoas normais, humanas, fazemos das escrituras, ao mesmo tempo que fala que a fé em si é algo real, é algo que existe, porque ele, nesta história, então temos um personagem que é de verdade o escolhido.
não tem nada a ver com os personagens principais nem com a história principal em si, mas dá para perceber que, ao mesmo tempo que ele está a dizer que a religião, não tanto a religião, mas a fé é algo que existe, porque existe sim o Chosen One, existe alguém que foi enviado para nos salvar, ele diz que ele critica a religião a base em que foi posta a religião, principalmente os padres, os cardinais, as pessoas que estão à volta da religião e que principalmente têm poder graças a essa religião. Que foi a primeira vez que eu li uma opinião como esta, que é totalmente, nem critica só, nem me fala bem só. Foi assim um misto muito, muito interessante, que eu achei mesmo muito interessante a opinião dele. Quanto ao livro como um todo, como eu estava a dizer, eu achei a história em si um pouco previsível. Para mim o melhor foi mesmo o desfecho final, que houve assim uns momentos que eu fiquei tipo, oh, então isto é assim, oh, isto é assim. Apesar de a grande trama, acho que toda a gente estava à espera. E, no entanto, não deixa de ser um final bastante interessante. Nada como um final épico de Brandon Sanderson, mas eu acho que este autor, Joey Abercrombie, um nome bastante difícil de dizer, nunca foi o grande forte dele. O forte dele sim foi os personagens e que deu para perceber. No entanto, como eu disse no início do vídeo, acredito que este não seja o melhor livro para começar a ler Joe Abercrombie. Eu vou começar a ler a trilogia da lei, Law Trilogy, acho que é isso, e é talvez o que a maior parte das pessoas recomendam para começar a ler Joe Abercrombie. Portanto, estou aqui a engasgar o nome dele de uma forma. Mas pronto, se quiserem começar a ler este autor, recomendo começar então pela trilogia da primeira lei, First Law Trilogy. Ok, First Law Trilogy, a trilogia da primeira lei, ok. No entanto, se quiserem começar por este livro também, desde que tenham um vocabulário muito bom de inglês, ou que, pronto, se calhar é médio, é que sou mesmo imenso de capto e pouco desenvolvido, eu recomendo também lerem este livro. Portanto, a minha review está, propriamente dita, está feita. Eu vou passar para a avaliação. Então, como deu para perceber ao longo de todo este vídeo, este livro é muito baseado nas personagens e infelizmente eu não sou um leitor que mete as personagens. Para mim, o ponto mais importante de um livro é a sua história, a história em si, o quanto me apanha desprevenido, ou seja, como eu já disse em alguns outros vídeos, odeio saber o que vai acontecer, ou seja, se receber tipo um gancho de esquerda no momento em que eu estava menos à espera, é isso que eu mais gosto quando estou a ler, apesar de ter alguns momentos assim. E a mensagem que o livro dá. Eu adoro tentar perceber qual é a mensagem que este livro traz. A mensagem deste livro eu gostei bastante, como já fui falando um pouco sobre a mensagem. No entanto, como disse, foi um bocado previsível o livro, apesar de ter tido um ou outro momento assim menos previsível. Portanto, de 0 a 10, este acho que foi o livro mais difícil de eu avaliar. E vocês vão dizer, vais dar X porque é a mais segura. Eu vou dar tipo um 7. É tipo aquele que está acima de 5 é bom e dentro do bom está ali no meio. Eu acho que se eu tivesse lido em português de Portugal seria um 8, muito provavelmente. Portanto, infelizmente, deixo um valor por mim, por burrice minha, como eu já disse mais que uma vez. Mas não é o meu tipo de livro favorito. Eu acho que, tendo em conta o meu gosto pessoal, está muito lá acima. É um livro muito bom, tendo em conta que os meus critérios ou os meus gostos não são os deste autor. E eu meio que tentei sair um bocado da minha caixinha do que eu gosto. Por exemplo, Brandon Sanderson encaixou-se perfeitamente no tipo de livros que eu gosto. Então tentei sair um bocadinho da minha zona de conforto e até que gostei, até que achei bastante positivo esta experiência de ler algo que não é, apesar de ser fantasia, que é a única coisa que eu leio, não é tanto focado
na história com peripécias e saídas que não estava já à espera, e foi muito mais focado nos personagens em si. E eu acho que correu bem a experiência. Portanto, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero mesmo que tenham gostado. Aproveitem as férias que já vão a meio, infelizmente. Entretanto, eu vou voltar à universidade e vou começar a ter desculpas para não gravar vídeos, porque mesmo de férias eu não tenho gravado vídeos para vocês. Mas pronto, espero que tenham gostado. Comentem aqui em baixo o que acharam do vídeo, se vão ler ou não este livro, se já leram e o que é que acharam do livro. Tem o comentário, a zona dos comentários para falar comigo. E pronto, se gostaram deixem o like. Se quiserem ver mais vídeos, está aqui no canal só sobre livros. Inscrevam-se se quiserem e ativem o sininho se quiserem receber notificação dos próximos vídeos. Eu vou-me embora, que estou a ficar com um calor desgraçado e vou ler. Tchau!